Pessoal, boa noite. Mais uma vez, queria partilhar a tamanha satisfação e felicidade pelo dia de ontem. Um dia onde nós iniciamos uma trajetória que, ao longo de hoje e de amanhã, ainda vai trazer muitas curiosidades, muitas informações, muita fundamentação legal para a gente se apropriar um pouquinho mais dessa temática tão importante, tão imprescindível para o nosso Brasil, para a economia, para o trabalho, para a renda, para o emprego, sobre várias perspectivas, sobre a capilarização da ação humana, sobre a pertença daquele indivíduo que quer ter a sua liberdade, a sua dignidade salvaguardada. O MEI aparece como uma oportunidade extremamente interessante e extremamente cabível. E aí, os que me conhecem sabem que a gente costuma fazer uma pequena memória sempre, um pouco de lembrança do que a gente viu, né? Lembro particularmente de algumas perguntas que foram feitas e gostaria de iniciar a memória lembrando a seguinte perspectiva: toda vida que o agente público, que o legislador pensa algo, ele pensa procurando atingir um grande objetivo que traz a reboque outros objetivos não menos importantes, um pouco menores, mas não menos importantes. A iniciativa e o fomento da criação do MEI enquanto aparato de empreendedorismo e de formalização dos negócios ajudou em muito, como nós discutimos ontem, em muito a conhecermos um pouco melhor aquele lado da economia brasileira que até então era mantida na informalidade. E aí, lógico que esse processo que ainda não tem 15 anos, vamos fazer uma conta assim arredondada, tem muito a melhorar, tem muito a evoluir, né? E dentro dessa perspectiva, dissemos também ontem que vai caber a nós, enquanto acadêmicos de administração, de contabilidade, de pedagogia, de filosofia, de geografia, de biologia, ou os próprios MEIs constituídos, de aprimorarmos esses entendimentos e melhorarmos de tal forma que a vida longa do MEI possa redundar em ele evoluir seus negócios, aumentar a sua perspectiva de empresa enquanto microempresa, pequena empresa, e quem sabe chegar até um dia a escalar as questões da média e da grande empresa. Nunca se sabe. Essa é a expectativa mais otimista que nós devemos alimentar. E dentro desse contexto, hoje primordialmente, Mariane vai ser a palestrante, mas tanto Larissa como Edmar, e a gente vai estar participando no que for cabível, vamos continuar trazendo, mas vamos abusar um pouco mais nas questões de aplicabilidade e passos a passos necessários para fazer uma série de procedimentos inerentes ao MEI enquanto consolidação do seu trabalho junto ao fisco, junto ao seu público-alvo e à sua clientela. E é nesse espírito, né, que a gente vai continuar com todo o gás, mas aí, para finalizar a nossa fala, eu gostaria só de lembrar, foi bacana ontem porque vocês participaram. Então, continue com esse espírito participativo para que a gente possa, sempre que possível, esclarecer e orientar a maior quantidade de questionamentos possíveis. Mariane, seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga. Muito obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Pode falar, Edmar. Desculpe, Mariana, professor, eu só queria fazer uma pequena memória também de ontem, em cima de uns dados estatísticos que a gente mostrou, que eu acho bem importante a gente ter isso na mente, a gente começar a trabalhar esse lado
não só do meio da economia, mas da vida também, que vocês devem estar lembrados que ontem as estatísticas mostraram que ainda existe ainda problemas de racismo, alguns problemas com mulheres. As estatísticas mostram que, às vezes, a gente ainda tem algum problema, a cultura e tudo. Então, apesar, por exemplo, negros e pardos terem um sonho, ser os que mais sonham em MEI, ainda tem apenas 8, 10% que conseguem ser MEI, 50% das mulheres são por necessidade. Então, assim, eu gostaria só de deixar esse pensamento para que a gente também comece a pensar dessa forma, né? Já que nós temos inúmeros alunos de várias disciplinas, geografia, pedagogia e tudo, então pensar também nesse todo para que a gente consiga melhorar cada vez mais o que é o nosso trabalho na academia, que é exatamente não só levar esse conhecimento, mas também um lado social do meio, né? Excelente fala, viu? Excelente fala, Edmar. E só a título de ilustração, já já a Mariane começa. Hoje à tarde, nós estávamos em um outro evento da Semana Universitária, onde Mariane apresentou um resumo estendido de uma pesquisa que foi feita justamente naquele grande mutirão que o NAF participou, junto com o Conselho Regional de Contabilidade. E o colega professor que estava mediando essas apresentações dos resumos estendidos apontou justamente essa necessidade de nós agregarmos ao olhar econômico, trabalhista, operacional, todas essas questões imprescindíveis e importantíssimas que Edmar acabou de relacionar. Por quê? Porque é um perfil que precisa... São vários perfis que precisam ser subsidiados, ajudados, abraçados, abrigados, para continuar podendo caminhar de forma precisa, de forma firme, em uma trajetória que é extremamente desigual, extremamente injusta e extremamente preconceituosa em determinadas questões. Muito bem lembrado, viu, Edmar? Muito bem lembrado. Mariane, por favor, minha amiga. Obrigada, professor. Obrigada, Edmar, pela colocação. Então, hoje eu vou iniciar o segundo dia de minicurso, né? Eu vou apresentar novamente o resumo que eu apresentei agora à tarde, porque tem tudo a ver com essa segunda parte do curso, que é uma parte mais tutorial. E no resumo, a gente constatou, né, de acordo com questionário aplicado lá no mutirão do MEI, no CRC, que a maior dificuldade dos microempreendedores é justamente esse acesso ao sistema, né? E muitos, 79% deles, não sabiam que existiam algumas instituições que trabalham de forma gratuita para auxiliar nessa parte, né? De auxiliar o sistema, de emissão de dados, de auxílio com parcelamento. Então, eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho. Todo mundo consegue ver essa apresentação? Tranquilo, Mariane. Ok, pronto. O título do trabalho foi Análise das vantagens e dificuldades na perspectiva dos microempreendedores individuais do estado do Ceará. Como eu falei, né, esse trabalho é resultado de uma pesquisa que foi realizada no dia do atendimento do mutirão do CRC, e eu vou fazer essa introdução aqui, porque é bom que a gente já relembra o que a gente tratou ontem, na aula de ontem, né? O que significa a sigla MEI, todo mundo já deve saber, que é microempreendedor individual.
as condições para ser MEI é que é necessário faturar até R$81 mil por ano, e algumas vantagens, assim, a principal, né, condição para ser MEI, e algumas vantagens. A contribuição para o INSS, que permite que você consiga se aposentar, além de auxílio doença, auxílio maternidade, e, além disso, a possibilidade de conseguir um maior crédito no comércio, né? E de forma facilitada, por ter CNPJ. Além dessas vantagens que eu falei, também tem a vantagem de atender pessoas jurídicas, porque o MEI pode emitir nota fiscal. Então, sobre o crescimento do MEI ao longo dos anos, o Edmar ontem já fez uma dissertação bastante aprofundada, né, desse ponto, e eu só vou falar o que a gente tratou aqui no resumo, que foi uma pesquisa, acrescentar, né, foi uma pesquisa do Serasa Experian, que mostra que em janeiro de 2021 foram abertos 300 mil novos registros para microempreendedores, e esse foi o maior número desde 2010. Então, nessa perspectiva, a gente teve como questionamento da pesquisa quais as principais vantagens e dificuldades que os microempreendedores individuais enfrentam, né? A metodologia do trabalho, a pesquisa foi descritiva e qualitativa. Ela aconteceu por meio da aplicação de um questionário nesse evento, e o questionário possuía 9 questões, 4 em relação ao perfil socioeconômico, 5 em relação a assuntos inerentes ao MEI, né? 19 pessoas responderam, e os resultados. Em relação ao perfil socioeconômico, 52% aproximadamente identificaram-se com o gênero feminino, 68% têm idade superior a 41 anos, 42% aproximadamente possuem ensino médio completo, 42% possuem ensino fundamental completo, e 63% estão inscritos há mais de 5 anos como MEI. As principais perguntas em relação ao MEI, né? Quais as principais dificuldades em relação ao MEI, se eles sabiam as vantagens de ser MEI, se tinham conhecimento de entidades e órgãos que auxiliam o MEI gratuitamente. Esses foram os resultados. Em relação às dificuldades, né? A principal dificuldade que foi relatada por eles foi a emissão das guias de pagamento, com 21,05%, né, das respostas, e, em seguida, a dificuldade em acesso ao portal, solicitação de parcelamento e envio da declaração anual, que são questões práticas, né, de acesso ao sistema. Em relação às principais dificuldades da gestão da empresa, eles não apresentaram dificuldade de gerir a empresa, né? Mas a porcentagem disso foi 36,84%. Pronto. Sobre as vantagens de ser MEI, a maioria das pessoas responderam que realmente o INSS e a Previdência, né? E também a questão de pagar menos imposto. Aí, a última pergunta foi sobre o conhecimento de órgãos, né, que auxiliem gratuitamente esses microempreendedores. E 79% das pessoas que responderam não sabia que existia, por exemplo, o NAF, né, o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Então, a gente concluiu, né, que o estudo foi importante para entender as principais dificuldades encontradas pelos microempreendedores, e ele serve como subsídio para a melhoria de programas de atendimento ao MEI, como, por exemplo, o NAF, né? Pronto. Em relação ao trabalho, foi isso. Eu achei importante trazer porque mostra, assim, de forma prática, né, que realmente a principal dificuldade que os MEIs encontram são a parte prática, né, de emitir a guia de pagamento mensal, de realizar parcelamento quando tem dívida, de ver o que está atrasado, quanto vai pagar de multa. Então, hoje a gente vai tratar principalmente os tutoriais
dessas questões. Vou apresentar aqui. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, minha amiga. Ok. Só lembrando, né, o que foi dito também ontem, que quanto pago para ser MEI? As taxas, né, que são pagas. Quem exerce a atividade de serviço paga R$ 5,00 de ISS, mais 5% do salário mínimo, né? Isso para o ano de 2021, quando em relação ao salário mínimo do ano vigente. Então, totaliza R$ 60,00. Quem é comércio paga o valor de R$ 56,00 e, caso exerça os dois, né, paga R$ 61,00. Aqui eu dou algumas informações sobre MEI inativo ou receita zero, porque foi uma questão também que vários microempreendedores trouxeram lá no atendimento presencial. É que muitos deles tinham dívidas porque achavam que, como não estava utilizando o CNPJ, ou como não estava recebendo dinheiro fornecendo serviços ou comercializando as suas coisas, né? Não estava tendo receita o MEI. Então, eles achavam que não ia ser cobrado a taxa mensal, né, de pagamento. Então, eu trouxe essa informação que, de qualquer modo, o MEI é obrigado a pagar o valor mensal previsto pelo CIMEI. Esse valor é fixo. E ele independe do exercício da atividade e do volume da receita. Então, independente se você está exercendo a atividade ou se você não está tendo receita, você continua tendo que pagar a taxa mensal, né? E é importante que, se você não estiver mais utilizando esse serviço, ou não tiver mais interesse em ser MEI, para você não gerar uma dívida, né, no seu nome, você precisa pedir desenquadramento ou dar baixa no CNPJ. E os valores que já foram computados, eles precisam ser pagos. Aqui a gente vai iniciar a parte prática e a gente vai responder algumas perguntas, como emitir boleto de pagamento mensal, como realizar a declaração anual, como emitir a nota fiscal e como consultar multas e parcelamentos. Pronto. O primeiro é o boleto de pagamento mensal, né? Para você emitir o boleto de pagamento mensal, é muito fácil. Você acessa o portal do empreendedor, clica na opção Já Sou MEI, depois clica na opção Pagamento de contribuição mensal e parcelamentos, depois Boleto de pagamento. Aí é só você informar o seu CNPJ e você vai entrar nessa página. Aí aqui você clica em emitir guias de pagamento. Escolhe o ano e pronto. Aí você clica em apurar e gerar o DAS. Aqui nessa página você consegue ver também multas, caso tenha alguma parcela atrasada. Você consegue ver o total do DAS que você vai pagar, né? Se tiver os R$60, no caso de serviço, do MEI que presta serviço, mais as multas, e se tiver atrasado, juros, e você consegue ver a data de vencimento e todas essas informações aqui, depois é só clicar em apurar ou gerar DAS. Só um minutinho, Mariane. Pessoal, é importante que a gente entenda que esse passo a passo é um passo a passo aparentemente lógico e de fácil acesso para quem tem determinado nível de escolaridade e fluência digital. Ontem foi muito interessante uma colega quando perguntou o que é que nós devemos fazer, porque no mutirão, não foi, Mariane? A gente sentiu Sim. Como o pessoal encara essas telas como se fosse uma verdadeira física quântica, como se fosse uma química nuclear da coisa. Por quê? Porque são pessoas, na grande maioria,
sem a fluidez digital ou de uma certa rudeza por falta de oportunidade, por falta de escolaridade, que precisa muito, muito, muito ser subsidiado. Mariane foi extremamente didática nesse passo a passo, e para nós fica muito tranquilo, mas a gente precisa lembrar que o nosso compromisso de retribuição, de contribuição, é justamente fazer com que esse aparentemente fácil e lógico para nós, aos poucos também se torne para esse indivíduo cidadão que está ousando, que está empreendendo enquanto iniciativa do MEI. Ok? Ariane? Pronto. O professor está completamente certo, né, no que ele trouxe, porque para a gente é muito fácil, já que a gente está nesse meio direto, assistindo aula online, mas as pessoas que são MEIs, geralmente não têm muito essa facilidade, né? Então, o que eu senti falta também, agora um relato de experiência, quando eu fui fazer o MEI da minha mãe, eu também senti muita falta de um tutorial, assim, fácil, sabe? De fácil entendimento, até para mim que mexo direto com isso, né? Assim, uso o computador direto e tal. Então, eu gostei desse tutorial aqui que a gente preparou. Quando for ao final dos 3 dias, a gente vai mandar todas as apresentações por e-mail, e aí vocês podem usar, se quiser, fica livre. Vou continuar aqui. Então, 7º passo, né? Clicar em apurar e gerar DAS. E depois é só baixar o boleto. Aqui, nessa parte, é importante que quando eu chegar na parte da declaração anual, vocês vão entender melhor. Mas mesmo que você não pague, você tenha parcelas atrasadas, você precisa apurar e gerar o DAS para poder conseguir fazer a declaração anual. Esse foi um problema que a gente teve lá no CRC, porque eles não conseguiam realizar a declaração anual. E um sistema. Para você realizar a declaração anual, você tem que ter gerado os DAS. Mesmo que você não pague, você tem que gerar um boleto. Aí, para fazer o parcelamento, você tem que ter feito a declaração anual. Então, está tudo interligado, entende? Então, nessa etapa aqui, depois eu vou explicar melhor. Qualquer coisa eu volto para esse slide de novo. Pronto. Agora, sobre a declaração anual de rendimentos. Mariane? Oi. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui com relação ao DAS, ao pagamento, né? Nós estamos falando de pagar e tudo, mas, assim, vamos lembrar que ontem, nas estatísticas, nós tínhamos aproximadamente 80% dos MEIs não sabiam qual eram as consequências de não pagar o boleto mensalmente. Tá? Então, assim, só lembrando que o não pagamento, né, desses boletos, ou até mesmo atraso, eles geram multas, né? Eles geram juros diários. Hoje as taxas diárias é 0,33%, com limitado a 20% do valor lá do DAS, né, mais 1% de juros até que seja pago. Né? E lembrando o seguinte, toda essa dívida, se você passar muito tempo, essa dívida passa para a dívida ativa da União, né? O CNPJ pode ser cancelado, e quando é cancelado, muita gente acha que a dívida se acaba. Não, a dívida passa para o CPF do responsável pelo MEI. Então, é importante lembrar disso. Né? O pagamento é importante, manter isso em dia, né, por conta de tudo isso, porque senão vai acabar numa dívida ativa ou no CNPJ ou no CPF. Nós, só lembrando o mutirão que nós tivemos,
existe esse mutirão, e às vezes acontece exatamente para tentar resolver esse tipo de coisa, inclusive lá, até com isenção de multa e juros, alguma coisa assim. Mas sempre lembrar desse detalhe. É um boleto normal, que não pagou, tem multa, tem cancelamento e tem dívida ativa. Ok? Pronto. Acho que todo mundo deu para entender, né? Então, vou continuar aqui. Agora, sobre a declaração anual de rendimentos. Obrigada, Edmar, pela colocação, foi muito importante. Declaração anual de rendimentos. Primeiro passo é acessar o site do Simples Nacional. Enquanto eu estou explicando aqui, acredito que a Larissa, eu não sei se ela já colocou no chat, mas ela vai colocar o link, tanto do Portal do Empreendedor, como do Simples Nacional. Para realizar a declaração, né, você entra no site do Portal do Simples, clica em Declaração Anual para o MEI. Aí aqui você vai informar o número do seu CNPJ, nessa página, e depois você vai escolher o ano que você quer declarar e clicar em continuar. Aqui você vai ter que informar os valores que foram obtidos durante o ano, né? Nessa primeira opção, você informa o valor referente ao comércio e na segunda opção, referente ao serviço prestado. Se você só presta serviços, você coloca o de cima como 0 e vice-versa, né? Se você não teve nenhum rendimento durante o ano, não tem problema, você coloca 0 nos dois. Aí, nessa parte aqui, você informa se tem empregado ou não. E depois é só clicar em continuar. Pronto. A partir daí, a declaração anual está feita. É muito simples. Agora, sobre a emissão de nota fiscal. Teve alguma pergunta ou houve uma notificação? Felipe levantou a mão, viu, Mariane? Pode falar. Vamos lá, Felipe. Pronto, pode só voltar um slide, por favor, Mariane? Aqui? Pronto, é sobre o... Isso, exatamente. Quando a gente vai informar esse valor para o site, né, Simples Nacional, a gente precisa enviar algum comprovante ou ter algum comprovante, por exemplo, em mãos sobre toda a geração de receita durante o ano, ou isso daí vai realmente dar confiança, né, do empreendedor em estar colocando os dados de forma correta? Pronto, aqui vai dar confiança do empreendedor mesmo, porque ele não pede que você anexe nenhum documento. Mais para frente, no tutorial, eu vou ensinar como você pode fazer a computação dos seus rendimentos mensais, porque isso ajuda na hora de declarar, entende? Mas não é nada obrigatório. Você pode, um PDF que você preenche com o serviço que você prestou, o valor, só para você ter um controle, mas não precisa anexar nenhum documento que comprove, não. Ô, Felipe, interessante essa sua pergunta, porque, sob o ponto de vista até do entendimento dos fiscos, eu não sei se vocês já ouviram falar em uma metodologia que a gente conhece na administração e na contabilidade como curva ABC. Já ouviram falar? Só levantem a mão aí para eu ter noção, não precisa dizer sim ou não. Curva ABC, já ouviu falar? Pronto. Então, o seguinte, a grosso modo, fazendo uma analogia, não é uma curva ABC, mas fazendo uma analogia, os fiscos, eles não têm condição de fiscalizar tudo e todos como deveriam fiscalizar. Então, eles trabalham por amostragem. Eles sabem quais são as principais empresas recolhedoras e aí eles concentram esforços, quando tem que fazer uma fiscalização, nessas empresas grandes recolhedoras, né? E as demais, eles trabalham por amostragem, quando muitas vezes o sistema acusa algo que a gente possa chamar assim de caiu na malha fina, né?
Ontem, não sei se vocês lembram, que uma das colegas fez uma pergunta: e quanto de compra pode fazer? Né? Eu estou alimentando um sistema, como Mariane muito bem lembrou, baseado na confiança, mas baseado num perfil amostral, 6.000 e alguma coisa. Destoou para mais ou para menos, mas fechou os 81 mil anos, Felipe, aquilo não chama atenção. Aquilo não chama atenção. Então, o fisco não vai perder tempo, vamos botar entre aspas, num esforço de fiscalização para saber se esse contribuinte, o MEI do José, o MEI da Maria, está devidamente com os comprovantes de compra ou de venda devidamente utilizados. Só que a Mariane pegou e lembrou que você emite nota fiscal, né? Então, já é outra informação que alimenta o sistema. Então, não havendo discrepância, custos, receitas, né? Informação da receita, notas fiscais emitidas, tudo isso fazendo um jogo de soma zero, vamos chamar assim, esse contribuinte não vai ter que, teoricamente, comprovar esse tipo de operação. Mas se por amostragem ele cair nessa malha fina, vamos chamar aí, é bom que ele tenha as coisas tudo organizado, viu, Felipe? Sim. É nesse sentido que a lógica das receitas dos fiscos funcionam. Ele não vai se preocupar com você que juntando tudo deu 50 mil, deu 60 mil, deu 80 mil. Não porque esse valor seja desprezível, é porque ele não tem força de fiscalização para fiscalizar todo ente nessa dimensão. Ele vai fiscalizar alguém que tem 50 milhões de ICMS, né? 40 milhões de ISS, né? Vai fiscalizar alguém que esteja com guias de folha de pagamento do INSS em aberto e seja na grandeza dos 7 dígitos, dos 8 dígitos. Aí ele fiscaliza porque essa fiscalização pode dar frutos interessantes. Viu, meu irmão? Ok? Deu para entender, né? Vou seguir aqui. Então, assim a gente conclui essa parte da declaração anual, né? Só clicar em continuar. E agora a gente vai para a parte de emissão de nota fiscal. Uma pergunta muito recorrente, né? O MEI é obrigado a emitir nota fiscal? Então, ele só é obrigado a emitir se ele for vender ou prestar serviço para outras pessoas jurídicas, ou empresas ou governo. Ou quando for solicitado por clientes, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? O MEI também precisa emitir nota quando ele precisar enviar um produto para o cliente, independente se for empresa ou pessoa física. Por exemplo, se ele vender pela internet, telefone, catálogo, se ele tiver que fazer algum envio, ele tem que mandar a nota fiscal junto. Os tipos de nota fiscal, né? Existem 2 tipos, de serviços, e as notas fiscais de serviços, elas recolhem o ISS, e de comércio, né? Que são ocupações que recolhem o ICMS. Se você exerce as duas ocupações de serviço e comércio, indústria, de transporte, então você precisa emitir os 2 tipos de nota fiscal. Isso dentro dessas obrigatoriedades aqui que eu já citei. Pronto. Agora, o tutorial de como emitir a nota fiscal de serviço. É muito fácil, bem intuitivo. Você deve acessar o portal do ISS. A Larissa vai colocar o link agora aí no chat. Então, você entra com o seu e-mail e senha no portal do ISS. Aqui, essa parte, a única coisa complicada você precisa, para você fazer o seu cadastro aqui, no primeiro acesso, você precisa de o número de inscrição, né, da prefeitura.
esse número você consegue, assim que você cria o seu MEI, você recebe um e-mail com um código para você gerar esse número. Então, lá no começo, você deve... se você usar o mesmo e-mail, né, você olha lá no histórico, com certeza tem um e-mail lá da prefeitura para você gerar esse código de inscrição, né? Aí, depois que você gera esse código, você acessa aqui esse portal, primeiro acesso, coloca o código que você recebeu por e-mail, faz seu cadastro, tudo certinho, e depois é só fazer login aqui nessa página. Aí você informa o CPF, a senha e preenche a imagem, né? O texto da imagem. Aí você vai ser redirecionado para essa página, bem simples, só clicar em emitir nota fiscal. Aí aqui ele vai pedir alguns dados do cliente, como CPF, algumas informações básicas, né? Endereço, telefone. Poucas são obrigatórias, essas informações. E depois você vai informar os dados do serviço ofertado, né? Você preenche tudo e depois clica em validar campos obrigatórios. Os obrigatórios vão ter o asterisco, igual todo formulário que você preenche, sempre tem, né? O asterisco são os campos obrigatórios. Aí todos têm que estar preenchidos. E depois, só clicar em confirmar a emissão. Depois que você clica em validar, aí vai aparecer esse botão de confirmar, você clica em confirmar a emissão e pronto, a sua nota fiscal foi gerada. Essa é a de serviço, né? A nota fiscal de comércio é um pouquinho mais complicada. Vou passar agora para o tutorial dela. A de comércio, como tem que ser realizada pelo site da Cefaz, tem que seguir esses passos aqui, que eu vou explicar agora. Primeiro, você tem que solicitar um credenciamento e um desbloqueio de uma senha web na Cefaz. Em geral, né, esse credenciamento consiste em preencher o requerimento e anexar documentos pessoais e comprovantes de abertura do MEI. A solicitação é conhecida como senha do posto fiscal eletrônico. O segundo passo é o certificado digital, que ele se trata de uma assinatura digital que faz a autenticação, ele autentica a emissão das notas fiscais eletrônicas e serve para que o MEI possa utilizar serviços de softwares ou de gestão terceirizados. É porque a nota fiscal de comércio ela é emitida a partir do uso de um aplicativo terceirizado, entende? E tem acesso à Cefaz. Teve alguma pergunta? Lucas levantou a mão. Bora lá, Lucas. Com licença, boa noite, Mariane, professor, José e a Larissa também. Sobre o certificado digital, eu sei que existe alguns tipos, né? A1, A2, enfim, qual seria o tipo que o MEI utiliza? Isso depende da área de atuação do MEI ou é um único para todas as áreas que estejam dentro do MEI? Pronto. Eu não tenho essa informação aqui, eu não sei se os meus colegas têm, o Edmar ou Larissa, mas se eles não tiverem, eu posso pesquisar e amanhã trazer na terceira aula. Talvez, Lucas, exista uma diferença entre esse certificado, mas é bom fazer essa pesquisa, viu, pessoal? Talvez exista uma diferença entre esse certificado digital, entre parênteses, autoridade certificadora, e o certificado digital, que muitas vezes CPFs acabam tendo por conta de serem movimentadores ou ordenadores de empresas, de despesas de empresas públicas ou privadas. Tem que ver, eu acredito que por ser a dimensão MEI, seja uma autorização certificadora, com o nome de certificado digital. Mas é algo que a gente tem que pesquisar com maior detalhe. Edmar, saberia mais algum detalhe a respeito disso, meu irmão? Bom, com relação ao certificado, na verdade, os dois certificados que são usados, eles são identificados por umas letrinhas, o A1 e o A3, tá?
os dois podem ser usados, tá? Tem praticamente as mesmas funções. Tá? A diferença entre um e outro é que você vai ter um aplicativo no seu computador, vai ser digital. E o outro, você vai ter um token. Lembra aquele token que às vezes usava em conta de banco? Que você gera um númerozinho? Então, é exatamente aquilo. A diferença é essa. Você tanto pode ter o certificado digital A1 como o A3. Tá? Eu até tive a facilidade, só conferir aqui, porque recentemente foi oferecido para mim e foi me explicado isso. Então, não existe diferença dos certificados. Você tanto pode ter o A1 como o A3. A diferença é exatamente essa. Uma, você vai tê-lo lá no computador, digitalmente, que inclusive é o melhor, né? Ou você vai ter um token. Inclusive, os valores são diferentes. Né? Esse que é o mais digital, que tem lá já autorização através do computador, já fica lá dentro, ele é um pouco mais caro, o do token é um pouco mais barato. Mas, basicamente, é isso. Só complementando o que o Edmar falou, também tem a questão do prazo, né? O A1 vale 1 ano, tem uma validade de 1 ano, e o A3 tem uma validade de 3, de até 5 anos. Mas eu gostaria que fizesse uma pesquisa melhor, porque é como se fosse algo mais parecido com a autorização de tokens digital para contas correntes ou movimentação bancária. O que Lucas indagou seria mais para o lado de Serasa Experian da coisa. É uma dúvida que a gente tem que esclarecer. Eu, particularmente, continuo na dúvida se... Por que eu estou indagando isso? Aí é uma suposição, viu, pessoal? Professor, o MEI só pode... Assim, a única exceção do MEI para tirar esse certificado digital é se ele emitir nota fiscal. Se o MEI não emitir nota fiscal, ele não é obrigado a tirar o certificado digital. Agora, se ele emite, aí sim ele tem que ir atrás de um certificado digital, aí ele pode optar ou pelo A1 ou pelo A3. Né? Então, pronto. Eu achei só pela questão de serem caros esses certificados e talvez fiquem fora da realidade do MEI. Mas se você está afirmando isso, que bom saber disso, viu? Pronto. Eu ainda vou realizar uma pesquisa mais completinha e amanhã a gente traz isso para explicar melhor essa parte do certificado. Seguindo aqui, pronto. Depois, né, no terceiro passo, tem uma pergunta? Ana Letícia. Só complementando, professor, assim, sobre o certificado A1 e A3. O A1, eu posso colocar ele em rede, né? Porque eu instalo, boto em rede, qualquer pessoa que tem acesso à rede consegue emitir nota apontando lá, utilizando aquele arquivo. Agora, o A3, eu preciso realmente estar instalado, plugado na máquina, entendeu? Ele é como se fosse um pendrivezinho. Ok. Obrigada. Então, seguindo aqui para o terceiro passo, né? O preenchimento da nota fiscal eletrônica. Deve-se preencher no sistema de emissão todos os dados referentes à operação comercial e os principais campos a serem preenchidos são os dados de identificação do cliente, a descrição do serviço ou produto, o valor da transação, o código fiscal da operação, o tipo de tributação e etc. Então, esse foi a parte baratinho. É baratinho, viu? É baratinho. Olha aqui, eu vou botar no R$ 49 por mês. Aí dá para ficar atrelado à realidade do mês, do MEI mesmo, viu? Ok, professor. Posso seguir? Nauan levantou a mão e Ana Letícia levantou a mão novamente. Podem falar, podem perguntar.
Boa noite, gente. Eu queria saber se todo esse processo de preenchimento de nota fiscal ainda é dentro da Cefaz ou é outro sistema paralelo? O da nota fiscal de comércio é um sistema paralelo. Você vai se credenciar na Cefaz e você vai utilizar esse que você vai optar, né? Esse, pelo que explicaram agora, existem 2 disponíveis. Então, é a partir desses que você vai escolher, que você vai realizar o preenchimento da nota fiscal e a emissão dela, de comércio. Certo, obrigado. Nada, boa noite. Só complementando, na verdade, vai ser usado um emissor de nota fiscal, tá? Que você pode adquirir, o que mais lhe convir, mas é um emissor de nota fiscal, é uma outra empresa que vai lhe dar este emissor, que você vai ligar lá, ele vai ficar interligado com a Cefaz e vai conseguir emitir essas notas fiscais. Ana Letícia. Pronto, professor, só complementando aí. Eu não sei se existe ainda o emissor gratuito lá na Cefaz, né? Existia uma história que ia ser descontinuado nota de produto, né? Aí, no caso, você realmente tem que contratar emissor, serviços de terceiro. Exemplo, Fortes, essas empresas que trabalham com programas, softwares, né? E aí você consegue emitir notas a partir do emissor de notas. E tanto você pode emitir produto e serviço. Sendo que serviço você ainda consegue emitir pelas prefeituras, né? Tem os sites das prefeituras. Show de bola, Ana Letícia. Show de bola. Mariane. Dando continuidade aqui. Obrigada, tá? Pela participação. É muito importante para a gente. Pronto. O próximo tutorial é como consultar ou realizar parcelamentos. Também você vai acessar o portal do Simples Nacional, só que agora você vai clicar em parcelamento. Pronto. Após clicar em parcelamento, vai abrir essa página. Você vai informar o seu CNPJ, o seu número do CPF e o código de acesso. O código de acesso, se você nunca tiver utilizado o Simples, o site do Simples, você pode clicar aqui embaixo e vai gerar esse código de acesso. Para gerar o código de acesso, geralmente você precisa do seu CPF, do CNPJ, se não me engano, e também você vai precisar dos dados do seu título de eleitor. Caso você tenha realizado declaração de imposto de renda, ele pede, algumas vezes, o número do boleto da última declaração do imposto de renda, no lugar dos dados do título de eleitor. Então, no final, ele lhe informa o seu código de acesso, e você anota e guarda, porque sempre que você for precisar entrar aqui, para você não estar gerando direto vários códigos de acesso, você pode guardar esse e utilizar o mesmo sempre. Então, é só preencher o CNPJ, CPF e o código de acesso e os caracteres aqui da imagem. Lembrando que esses caracteres, eles se diferenciam entre maiúsculo e minúsculo. Pronto. Aí, depois que você preencher aquelas informações, você vai ser redirecionado para essa janela, e aqui você pode clicar em pedido de parcelamento. Nessa janela aqui, você também pode emitir o boleto, caso você já tenha um parcelamento ativo. É só clicar na opção emissão de parcela. Durante o nosso atendimento presencial, as pessoas que estavam lá, elas não tinham conhecimento de como fazer esse passo a passo, né? Como acessar o sistema. Então, até hoje, a gente ainda recebe demandas de emissão de parcela, porque houve esse mutirão de parcelamento, né? Então, todo dia 29, as pessoas precisam, até o dia 29, né? Que é o vencimento, emitir essa parcela do parcelamento e emitir esse boleto do parcelamento para realizar o pagamento, né? Então, até hoje, esse mutirão ocorreu em setembro, eles continuam pedindo que a gente faça a emissão e, muitas vezes, a gente manda o passo a passo, tudo certinho, mas sempre
tem alguma coisa que fica... alguma dificuldade, eles apresentam alguma dificuldade, então todo mês, geralmente tem alguém pedindo ajuda para isso. Então, essa emissão da parcela pode ser também realizada aqui nessa mesma tela do pedido de parcelamento. Mariana, deixa eu só complementar, volta ali no slide. Nesse site do Simples Nacional, é bom ressaltar que ele é um pouco inconstante. Às vezes ele funciona em um navegador, às vezes ele funciona em outro. Então, muitos dos problemas que as pessoas têm para emitir essa parcela é justamente a questão do navegador. E sempre tem que estar fazendo aquela apuração do DAS, lá no primeiro tutorial que a Mariane apresentou, porque às vezes o sistema, como ele é muito inconstante, você tem que ficar apurando o DAS para ele abrir essa parte da emissão de parcela. Sim, exatamente. Mesmo que você não pague, mas você tem que gerar todos os boletos e emitir todos os boletos. Seguindo. Pronto. Aí depois ele vai perguntar sim ou não, se você quer ver as propostas de parcelamento, aí você clica em sim. E nessa etapa, aqui eu não consegui tirar print, porque nesse CNPJ que eu usei não tinha dívidas, né? Então, não seguiu para a parte do parcelamento propriamente dito. Mas, depois que você clica em sim, é mostrado visualmente as parcelas que estão em aberto. E se não tiver débito, o sistema vai informar, vai aparecer uma notificaçãozinha. E caso haja débito, vai aparecer uma proposta de parcelamento. A dívida, ela pode ser parcelada em até 60 vezes, com um valor mínimo de R$50 a parcela. Você não consegue escolher em quantas vezes vai pagar. Ele vai gerar o número de parcela de acordo com esse valor mínimo, de R$50. E utilizando também esse limite máximo de meses, né? Que é em 60 vezes. Aí você clica na opção correspondente para aceitar ou recusar a proposta e depois é só imprimir o primeiro boleto de pagamento, porque quando você vai seguindo passo a passo, ele já aparece, o primeiro boleto já aparece para você imprimir. Pronto. Alguma dúvida sobre parcelamento? Mariane, com licença. Todo. Só lembrando, gente, que assim, quando ocorrer de atraso e que tiver parcelamento, inclusive algumas pessoas também tiveram dúvida, mesmo depois do mutirão, algumas pessoas, quando fizeram o parcelamento, não se lembraram que também tem que pagar o DAS do mês. Então, por exemplo, ele estava devendo 2019, 2018, tá? Então, ele fez o parcelamento desses anos, mas a parcela do mês agora de setembro, agosto e tal, do mês corrente, ele tem que ir pagando também, junto com esse parcelamento. Então, paga do parcelamento e paga do mês corrente, tá? Lembrando disso, muita gente que fez o parcelamento, depois ligando para a gente tudo, tinha essa dúvida, ou às vezes nem lembrava de pagar, ou não sabia nem que tinha que pagar. Então, sempre lembrando, quando ocorrer parcelamento, paga-se o boleto do parcelamento e também paga o boleto do mês corrente. Exatamente. Aí, caso você não queira pagar, você tem que dar baixa no seu CNPJ, né? Senão, mesmo que você faça o parcelamento, ele vai continuar gerando os DAS, você vai acumular uma nova dívida. Seguindo aqui, obrigada, Edmar. Agora, o relatório mensal de receitas brutas. Esse relatório foi o que eu falei lá no começo. Ele não é obrigatório. É só para você ter um controle das suas receitas. E na hora de fazer a declaração anual, você não tem que ficar somando o serviço que você prestou e tal. E você usa o relatório, todo o serviço que você vai preenchendo e no final do ano, né, quando você for realizar mesmo a declaração anual, aí você já tem todos esses valores, né? Então, o que é o relatório? É um documento para controle das receitas da empresa.
é de obrigação do MEI, podendo ser realizado de forma manual ou digital. De obrigação significa que o MEI que tem que fazer, entendeu? Mas ele não precisa entregar esse relatório para ninguém. Não é um documento que você precisa submeter e entregar. É só para controle interno mesmo. E, então, junto com o relatório, é necessário... indica-se, né, que você anexe as notas fiscais que foram emitidas de compra e venda do produto, até para você ter um controle e caso haja uma auditoria ou alguma inconsistência, você vai ter ali aquelas informações para conseguir contestar, né? Explicar que está tudo certinho. E nele, todo o faturamento deve ser inserido para controle, né? Independente de ter sido emitido nota fiscal ou não. A importância do relatório. Por meio deste relatório, você vai saber, né? Como eu já falei, quando a sua empresa está crescendo, você tem esse controle também interno, né? E você pode prever quais as futuras dificuldades que você pode enfrentar. E também pode planejar as vendas nos próximos meses, etc. Aqui é importante saber que a receita bruta é o valor das vendas de mercadoria e prestação de serviço, sem deduzir nenhuma despesa. Pronto. Aí aqui eu vou... Alguma dúvida em relação ao relatório? Vou seguir para o passo a passo, então. Então, você acessa o portal do empreendedor. Aqui no portal... Amiga, tem uma pergunta. Pode falar. Em relação ao relatório, ele é de obrigação do MEI, mas ele não é necessário ser enviado a alguém, correto? Então, qual seria necessariamente a necessidade de ser feito relatório? Apenas controle interno da empresa mesmo? Ou tem alguma questão relacionada a fisco? É controle interno e é uma segurança que você tem, entendeu? Se houver alguma auditoria, eles notarem alguma inconsistência, pode ser um erro no sistema, alguma coisa assim, e eles forem atrás de saber se as suas informações estão corretas, né, em relação à sua receita, a sua declaração anual, você vai ter essas informações, se você computar direitinho as notas que emitiu, ou então fazer preencher esse relatório com serviços, é uma forma de garantir a segurança, né? Mas é só para controle interno mesmo, nada que seja obrigatório, não. Excelente pergunta, Lucas. E aí eu vou aproveitar para fazer um recorte, um adendo, sob o ponto de vista até que a gente entenda melhor essas questões. Todo e qualquer mecanismo de controle, ele foi grosseiramente atrelado a cobranças, a fiscalizações ou a buscas de fraude. Dentro do entendimento mais comum, nós entendemos que controle é para procurar coisas que a gente não quer que encontre. Mas o fundamento do controle é um processo que envolve aprendizado, e através do processo de aprendizado pode gerar melhorias, pode gerar inovações, pode gerar progresso. Então, a sua pergunta deu margem justamente para que a gente possa entender esses dois lados da mesma moeda. Os controles, os relatórios de controle interno, eles funcionam para gerar ao empreendedor uma pertença e um conhecimento daquilo que ele vem fazendo. Mas, contudo, como muito bem Mariane trouxe, se houver uma fiscalização, se houver uma malha fina, através desses relatórios, você tem a fundamentação ou a justificativa do que foi feito ou não foi feito de uma forma sistematizada e de uma forma alimentada no sistema. Porque aí é bom que a gente entenda que o sistema hoje, ele é o grande guarda-chuva de tudo, né? Assim, são poucas as situações aonde circunstâncias de fisco vão ainda pedir literalmente o papel, né? Lógico que no caso do MEI isso possa ser mais comum,
mas na pequena, média e grande empresa, esse trânsito de informações digitais, eles vão dando o ponto e o contraponto da checagem feita pelo próprio sistema. Então, sua pergunta foi extremamente cabível pelas duas óticas. Controle, relatórios e de controles internos, eles sempre vão nos ajudar a compreender o negócio e a melhorar o negócio. Mas eles vão servir de suporte caso fiscalizações ou diligências aconteçam no nosso negócio. Muito bom, viu, Lucas? Obrigada, professor. Professor, obrigado, Mariane, pela explicação. Não. Vou seguir aqui. Aí, o Portal do Empreendedor, ele disponibiliza um modelo para esse relatório, né? Aí, para você acessar esse modelo, você entra no Portal do Empreendedor, clica em Já Sou MEI, clica em Relatório Mensal. Lá no relatório mensal vai ter um link para acessar o modelo do relatório. Você clica e pronto. Ele vai abrir uma janela, né, com esse PDF. Então, você só baixa e já pode utilizar esse modelo. Aí você utiliza da forma que preferir. Pode ser preenchendo acho que no Adobe tem a opção de preencher, né, PDF, você transforma para um documento do Word e faz o preenchimento, ou você cria o seu próprio, né, assim, baseado nesse. Você fica a critério do MEI. Então, é isso. Essas foram as principais dificuldades que a gente notou que os MEIs enfrentavam, né, enfrentam. Então, esses foram os tutoriais. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Tem o Instagram do NAF, tem o e-mail do NAF, que é naf.atendimento@us.br. Se tiver ficado alguma dúvida em relação aos tutoriais, vocês também podem me procurar, ou qualquer uma das pessoas do NAF, eles vão saber responder. E ao final do curso, a gente vai enviar também as apresentações para vocês ficarem com... Pode falar, professor. Não, dúvidas também podem ser tiradas agora, né, Mariane? Isso, exatamente. Aí eu ia falar isso agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar também. E aí, pessoal? Perguntas? Bem, então vou fazer um fechamento. A Edmar também. Nós concentramos todos os esforços trazidos por Mariane de uma maneira muito aplicada e de uma maneira muito correlacionada ao que nós percebemos como a maior das dores do microempreendedor individual através do mutirão, né? E aí, todos devem ter essa consciência de que quando a gente começa a manusear os sistemas, de uma forma ou de outra, ele vai se tornando um pouco mais familiar se nós tivermos a assiduidade e a periodicidade de sempre alimentarmos os sistemas. Então, vejam que essa outra perspectiva é uma perspectiva de constância, de periodicidade. Mas, por outro lado também, a gente tem que usar um pouco da empatia. E por que eu digo usar a empatia? Porque o usuário, entenda-se MEI, é um usuário sofrido por todas essas questões que a gente vem tratando desde ontem e hoje. Então, olha só, eu tenho que alimentar uma prática, faça isso todo dia, eu tenho que gerar uma proximidade, porque boa parte não tem fluência digital ou acesso digital facilitado, e, por outro lado, também, você tem que mostrar que o passo a passo desse sistema tem uma lógica que vai facilitar a visualização, o aprendizado e a melhoria do próprio negócio em si. Então, são várias questões, umas dentro das outras, que começaram a ser melhor percebidas por nós no NAF,
quando a gente fez o contato corpo a corpo, olho no olho nesse mutirão. Por isso que é muito importante a gente ter esse tipo de entendimento e esse tipo de sensibilidade, né? A aposta do passo a passo, a aposta do tutorial, ele é fundamental para desenrolar, segundo as nossas próprias pesquisas, quase 70%, 80% de todas as broncas, como Mariane e Edmar trouxeram logo no início da fala. Então, se você olha para todo esse contexto e entende que quase todos os problemas vão ser resolvidos, se a gente apostar na educação desse passo a passo, é como se a gente estivesse quase zerando as broncas. Ainda vão persistir aqueles 30%, 20% de outros probleminhas, mas considerado ao todo, é uma dimensão muito menor, muito menos relevante, né? Ok, pessoal? Querem fazer algum complemento? Edmar, Larissa, Mariane? Só para agradecer, né, a participação, sempre é bom ter uma dúvida, porque às vezes a gente esquece que tinha que salientar aquilo e a dúvida relembra a gente, então obrigada por participar. E só isso mesmo, professor. Muito obrigada a todos. Edmar e Larissa? Também agradecer a presença de todos, é muito bom. No início a gente fica assim meio assustado até com a quantidade de pessoas, mas isso é excelente, né? E só mais uma informação, gente. Lembrando que para o acesso ao portal do empreendedor sempre tem que ter a conta Gov, tá? É importante a gente sempre lembrar disso, porque aquela conta Gov é muito importante ser feita logo. Inclusive, a conta Gov ela é utilizada para vários serviços, tanto pessoa física como para o MEI. Então, lembrando que sempre para o portal, né, do MEI, deve-se ter a conta Gov, que é aí onde você vai ter o acesso. Larissa? É só agradecer também a presença de todos. Eu sei que essa parte é bem um pouquinho mais prática, né? E se torna mais fácil assim, de entendimento, mas muito obrigada pela presença e amanhã continuaremos com mais assuntos bem importantes. A foto para o segundo dia, pessoal. Quem puder abrir a câmera, por favor. A foto de segundo dia. Agradecer mais um dia, né? Mais um dia. Obrigado a todos vocês, viu? E amanhã a gente faz o fechamento, o grande finale. Vamos lá, pessoal? A fotografia. Mariane. Aí, o pessoal se penteando. Sem chapéu não vale, Felipe. Tem que botar o chapéu. Inclusive, hoje eu troquei a foto do chapéu. Pronto. O chapéu não era meu. Foi uma viagem de Natal. Eu queria comprar um chapéu daqueles. Lucas, diga aí, meu irmão. Eu lembrei de uma coisa agora, quando acho que foi a Mariane que estava comentando sobre o sistema inconstante da Cefaz, né? Alguns sistemas de fisco do Brasil, eles costumam usar o que a gente chama na computação de sistema legado, né? Que são algumas programações bem antigas. Então, mesmo sendo um navegador muito, muito, muito antigo e desatualizado, é sempre recomendável ter à mão o Internet Explorer, porque às vezes ele quebra um galho, ele quebra um galho valendo. Ou ele ou o Paylimon, eu vou colocar aqui no chat. Eles usam o mesmo motor de busca, então funciona mais ou menos do mesmo jeito. Inclusive, uma das pessoas que me mantém contato comigo para emitir justamente o boleto para ela fazer a quitação das declarações anuais, sempre que eu vou emitir, o Google Chrome não funciona. Eu tenho que ir ou por Internet Explorer ou pelo Microsoft Edge, porque não vai.
É um negócio bem louco, assim, é sistema de banco, a Caixa Econômica também tem muita coisa que só funciona no Explorer, é bem surreal. Aí, pra galera que trabalha com MEI, é sempre bom ter ele à mão, assim, deixar um Internet Explorer instalado no computador, na vida das dúvidas. Show de Até mesmo bola. Vou porque tirar o print, pessoal. Vamos lá, pessoal. Prontinho, foi. Show de bola, Muito pessoal. obrigada a Até, todos. até amanhã, mais uma vez. Boa viu? noite. Boa Obrigado pela noite. participação. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Gente, até Boa amanhã. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, gente.